A paz de Deus, Irmandade. Meu nome é Graziela. Eu estou morando em Goiânia a trabalho por enquanto e eu estou gravando meu testemunho para o canal Comunhão com Deus. Primeiramente, eu quero deixar com a Irmandade um versículo do Salmo 111, 5, que diz assim: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Eu quero falar para você que está passando por provações, para não desistir, não desanimar. Para você que está lendo a Bíblia e está maravilhado com o poder de Deus, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar e que os libertou da escravidão do Egito, o mesmo Deus que levou José para o treinamento no deserto. O deserto de José foi lá na prisão. O deserto de José foi ser afastado de toda a família para aprender a viver na escassez, para administrar futuramente a escassez de alimento no Egito. O mesmo Deus que cuidou do povo de Israel no Egito, o mesmo Deus que cuidou de José, é o mesmo Deus que sustenta você. O mesmo Deus que enviou o maná no deserto e a água, as codornizes para saciar a fome e a sede do povo, é o mesmo que cuida de você. Então não desista. Você está no deserto passando por provações. É para você aprender a viver debaixo da dependência de Deus. Ele te levou para o deserto. Ele cortou o suprimento de alimento, tirou teu emprego, tirou tua casa, deixou você sofrer, ficar enfermo. Tudo isso é para você aprender a depender dele. É para você aprender a confiar no Senhor, a exercitar a sua fé. Não importa a sua denominação, não importa quantos anos de igreja você tem, se você é batizada ou não. Deus ele fala com todos aqueles que pertencem a Ele. Em algum momento da sua vida, Ele vai falar contigo. Busca a Deus de todo o coração. Peça para Ele se revelar para você. Você tem que se despir de tudo aquilo que te impede de buscar a Deus de verdade. Se liberte das drogas, do álcool, de bebidas alcoólicas, da prostituição, da idolatria e volte de todo o coração para o Criador. Irmãos, o meu testemunho com Deus é tremendo. Eu tenho muitos testemunhos para contar. E hoje eu vou deixar com vocês para fortalecer a sua fé, para que o nome de Deus seja louvado e exaltado, para você não desanimar, para você continuar confiando nele. O que você precisar, pede para ele em oração. Irmãos, eu passei por um momento muito difícil na minha vida em que Deus cortou o suprimento de pão, de emprego, para eu viver totalmente na dependência do Senhor. E eu estava morando em um barracão. E eu não tinha dinheiro para comprar uma casa, um apartamento. O meu salário não dava para comprar. Eu ganhava aproximadamente R$1.000. Isso aconteceu há 15 anos atrás. E eu, em oração, pedi ao Senhor, para o Senhor preparar para mim um apartamento. E eu especifiquei que eu queria morar no 1402. Eu queria que o apartamento tivesse 15 andares. Eu queria que a porta fosse linda, o portal. Eu queria que meu apartamento fosse reformado, fosse o melhor apartamento do prédio. Eu pedi ao Senhor armários nos quartos e na cozinha. Eu pedi ao Senhor um apartamento arejado de forma que eu pudesse olhar pela janela e ver a natureza. E que perto tivesse supermercado, uma pista para eu poder caminhar, porque a gente tem que cuidar da saúde. Uma pracinha para que eu pudesse levar os meus filhos. Eu pedi também um parquinho que tivesse no condomínio, piscina, quadra de esportes, biblioteca. Irmãos, Deus é específico. Peça para Ele, Ele é detalhista. Peça para Ele aquilo que você precisa. É uma casa? Peça.
É um apartamento, peça, especifique, é um carro, peça. Não peça coisa pouca para o Senhor, não. Ele é o dono da prata, do ouro, do céu e da terra. E assim foi a minha oração para o Senhor. Eu especifiquei o apartamento que eu queria. E que o prédio ficasse próximo ao supermercado, à creche que os meus filhos iam, e que fosse num ponto estratégico que eu pudesse chegar rápido no meu trabalho. Irmãos, só fiquei orando. E falei, Senhor, eu não tenho um centavo para comprar um apartamento. Mas o Senhor é o dono da prata, do ouro, do céu e da terra. O Senhor é o dono de todo o dinheiro desse planeta. O Senhor é o dono de todos os apartamentos, de todos os imóveis dessa terra. Prepara um para mim. E assim, irmãos, eu fiz a minha oração. Passados uns dias, eu recebi uma ligação. E nessa ligação, a pessoa perguntou para mim se eu queria ganhar uma casa ou um apartamento. E me chamou para conversarmos. E Deus preparou essa pessoa para me abençoar. Uma pessoa que eu jamais imaginei, porque Deus é assim. Ele prepara quem você menos espera, quem você nunca imaginou que fosse ajudar você. Ele prepara para te surpreender. Deus é um Deus que surpreende. E assim, irmãos, eu saí do meu trabalho e fui encontrar essa pessoa. Deus usou muito o meu vizinho, esse casal, para me abençoar. Que eu morava no fundo da casa deles. E eu fui escolher. Determinado dia eu fui escolher o meu apartamento. Então nós saímos e fomos pesquisar. Só que eu não sentia nem o desejo de entrar nos apartamentos, nos prédios para ver, porque não era. Eu não sentia de Deus. Eu falava para o Senhor, onde for, o Senhor me mostre. E o Senhor não me dava paz em nenhum lugar. Passados uns dias, após algumas visitas, eu passei de frente a um prédio e eu falei para esse vizinho, para sua esposa, é ali que eu vou morar. E aí nós passamos na porta, ele pegou o número, tinha um apartamento à venda e marcamos de ver esse apartamento. Nós vimos e eu sabia que era aquele apartamento que eu iria morar. E eu fiquei em oração, voltei no apartamento sozinha, fui orar lá dentro do apartamento, fui orar no prédio. E a dona desse apartamento era do Nordeste. E eu fiquei em oração e o meu vizinho que ia comprar esse apartamento, ia me dar esse apartamento, ele não cria e não crê em Deus e ele não acreditava em nada do que eu falava. Ele só falava que queria ver o que esse Deus ia fazer. E eu falava para ele, Deus é o Deus que sustenta os passarinhos, nenhum deles passa fome, ele vai fazer o mesmo por mim. E eu sentia no meu coração uma paz tão grande, irmandade, que Deus tinha colocado e uma certeza de que acontecesse o que for, aquele apartamento era meu. Eu já tinha decretado a minha vitória, porque Deus já tinha me falado. E aconteceu que quando o vizinho foi fechar o negócio com a dona do apartamento, ela veio de Fortaleza e tinha uma outra pessoa que estava interessada também nesse apartamento. E ela resolveu vender. Da noite para o dia ela resolveu vender para esse outro comprador. E o meu vizinho começou a zombar, falou, tá vendo? As suas previsões foram erradas, você está inventando. E eu falava, fique tranquilo, aconteça o que acontecer, ela vai te ligar e vai oferecer o apartamento para você, porque vai dar tudo errado para outra pessoa, porque esse apartamento não é para outra pessoa, é para mim. E aconteceu, irmandade, que ele tinha ligado para ela novamente e ela falou que estava lá no cartório fechando o negócio, passando a escritura para esse outro comprador. E ele falou para mim, você perdeu o apartamento. Eu falei, não perdi nada. Não vai conseguir lavrar a escritura, porque esse apartamento é para mim. Então, irmãos, você que está aí apreensivo, deixa
Deixa o exército se acampar, deixa a guerra começar, não importa. O que é seu virá para a tua mão. Deus não é Deus de fazer nada pela metade. Você tem que confiar, crer de todo o coração. Entendeu? E foi o que eu fiz. Eu confiei, criei de todo o coração. E no outro dia, a dona liga para o meu vizinho. E eu estava lá, com ele e a esposa dele, sentados na sala. E ele fala para mim que ela ligou oferecendo apartamento para ele. Se ele não queria comprar, que tinha dado tudo errado lá na escritura. Não quis entrar em detalhes, mas só falou que não deu certo. E aí eu falei para ele: louvado seja o Senhor, porque o Senhor não mente. O Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para enganar. O que ele fala, o que ele decreta, está decretado. E aí, irmandade, ele foi lá, comprou o apartamento. E passou uns dias eu pude levar a minha mudança e fui morar. Eu não paguei um centavo nesse apartamento. Nem o condomínio eu paguei. Na época o condomínio era R$300. Eu não paguei um centavo. Sabe por quê? Porque Deus, ele não faz nada pela metade. Eu falei para Deus: Deus, eu não tenho dinheiro para pagar nem um condomínio. O Senhor pague tudo para mim. E Ele pagou. Ele proveu. Ele preparou. E eu fiquei morando nesse apartamento por 8 meses. Foi o tempo que o Senhor me permitiu. E depois Ele me levou para Santa Catarina para fazer uma obra lá. Isso depois eu vou contar num outro testemunho para a Irmandade. Então, irmãos, não desistam dos seus sonhos, dos seus desejos. Coloque todos os seus planos diante do Senhor, apresente em oração. Peça para Ele. O que estiver dentro dos planos de Deus, Ele vai executar na sua vida, vai abrir portas. Peça para Ele o carro que você quer, Ele vai te dar na hora certa. Peça para Ele a casa que você quer, a viagem que você quer, a cura que você precisa, os documentos que você precisa. Tenha fé. Lá em Abacuque fala que o justo viverá pela fé. A gente vive não pelo que os nossos olhos veem. A gente anda pela fé, não pelo que os nossos olhos estão vendo. Porque a nossa fé está além. Deus trabalha além do que os nossos olhos possam ver. Nossos olhos são limitados. Mas o espiritual não é. Então não tenha fé, não desanime. Fortaleça a sua fé a cada dia, que esse testemunho venha edificar o seu coração. E que você venha glorificar e exaltar o Senhor, porque Ele é grande, a misericórdia dEle dura para sempre. Ele é fiel. Às vezes você pode pensar: nossa, mas está demorando essa prova passar. Sim, muitas vezes a prova demora. Para cada pessoa Deus tem um tempo de uma prova. Cada um é provado em uma determinada área. Às vezes a prova vem todas de uma vez, como aconteceu com Jó, para poder moldar, forjar o seu caráter, para que você tenha mais maturidade psicologicamente falando, espiritualmente falando, para você aprender a sobreviver nessa terra e aprender a ser inabalável, inquebrável, não importa a situação que você está passando. Você precisa aprender a confiar em Deus, a depender do amor dele, ainda que ninguém nessa terra se importe com você ou te ame. Lembre-se que se o seu pai e sua mãe te desampararem, se os seus amigos te desampararem, a sua família te esquecer, Deus vai te acolher. Ele te ama e isso tem que bastar na sua vida. Então não dependa emocionalmente de ninguém. Não dependa do aplauso do ser humano para você ficar em pé. Levante-se, vai à luta. Vai estudar, vai aprimorar, agregar conhecimento, fazer uma faculdade. Vai ler a Bíblia, vai buscar Deus de todo o coração. Faça a sua parte, que Deus também está fazendo a parte dele. E Ele vai trabalhar naquilo que você não pode fazer. Porque nós somos limitados, o Senhor nos dá limite justamente para quando a gente não consegue executar algo na vida da gente, quando um plano que a gente elabora dá errado, Deus entra e mostra para nós que os planos dele são melhores e são maiores.
Então, muitas vezes você pede alguma coisa para o Senhor em oração, se Ele não te der, ou se a resposta dele for não, é porque Ele tem algo melhor para você lá na frente. Mas uma coisa eu aprendi com o Criador: peça o melhor. Não limite Deus. Não ponha valor para Deus como se Ele não pudesse te dar o melhor dessa terra. Ele vai te dar o melhor dessa terra. Ele vai te dar aquilo que você pedir. Se você pedir um Fusca, Ele vai te dar um Fusca. Se você pedir uma BMW, Ele vai te dar uma BMW. Para Deus, irmãos, isso não é nada. O material dessa terra não é nada para o Senhor. Então não limite Deus, não coloque Deus em uma caixinha, deixa Ele agir na sua vida. Então eu espero que o meu testemunho venha te ajudar, venha te edificar e que o nome do Senhor seja eternamente louvado, glorificado nos 4 cantos dessa terra, não importa onde você esteja. Deus é o Deus que te surpreende, não importa a sua fé, sua denominação, a placa da sua igreja. Busca o Senhor de todo o coração, peça para Ele se revelar para você, porque Ele tem coisas grandes e maiores para executar na tua vida. Basta você abrir teu coração, basta você pedir para Ele se revelar para você e Ele vai se revelar. Quando você se entregar, quando você falar para Ele que você é dependente dEle e que Ele pode fazer tudo aquilo que Ele tem para sua vida. Ele já faz, mas Ele vai te surpreender e mostrar o sobrenatural dele se você der espaço. Se você buscar de todo o coração, não importa quanto tempo leve, Ele vai falar contigo onde você estiver, em qual país você estiver. Lá no calabouço, lá no presídio, Ele te ouve. Lá na sua cama, no seu colchãozinho velho, Ele te ouve. Lá no seu castelo, Ele te ouve. Não importa se você é rico ou pobre, Ele está escutando o seu clamor. Que o nome do Senhor seja eternamente louvado. Até o próximo testemunho. A paz de Deus para toda a irmandade e que a paz do Senhor esteja com você a cada dia da sua vida.